Olá, bem-vindos. Estamos chegando com o Entre Linhas na TV brasileira, na Prudente News 1070, nas redes sociais. Vamos lá para as principais informações de hoje. E a gente começa com destaque de Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Bem-vindo. Fala, Ildes Figueiredo, amigos da TV brasileira, da Rádio Prudente News. Hoje a gente comenta rapidamente. Ontem, o presidente Bolsonaro confirma, que realmente a sua ida para o PL tem um único objetivo, que ele conseguiu de fato o direito de indicar candidaturas nos estados. E o presidente dessa vez vai focar em indicar candidatos a senadores. Entende o presidente, fez-nos entender também durante o teu governo que é muito importante a gente ter senador. Aquela candidatura que normalmente a gente decide no dia, A maioria das pessoas, elas decidem ali no papelzinho no chão em quem vai votar para senador. E durante esse primeiro governo do presidente Jair Bolsonaro, ficou claro para todo brasileiro, um pouquinho esclarecido, e acredito muito que o brasileiro melhorou muito seu entendimento sobre Brasília, que ter senadores com convicções daquelas que você acredita é importante. É no Senado que se destrava, por exemplo, o levantamento sobre a conduta dos ministros do STF, É o Senado que pode destravar todas as pautas. Veja aí, próximo passo importante, com uma boa bancada de Senado, seja quem for o presidente e que tiver boa intenção, propor até mesmo mudanças nos ritos ordinários, nos ritos de procedimentos dentro do Senado, Hoje nós temos aí um acolumbre, presidente de uma Câmara, presidente de uma Câmara muito importante, sentado em cima dos processos e não toca para frente, Sentado em cima de decisões que são importantíssimas para o Brasil, Como presidente de comissão, presidente de uma comissão, me desculpe o termo que eu errei aqui. Então, quer dizer, é importante mudar até os procedimentos. É assim que a gente vai começando a mudar o Brasil, devagarinho, mas temos que chegar lá, não podemos desistir. Meu amigo Eudes? Toca o programa. E olha só, a Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que vai permitir o parcelamento no pagamento de precatórios a partir de 2022. A votação ocorreu ontem. Padilha, o governo vai conseguir o dinheiro para o auxílio. A aprovação da PEC ela é importantíssima. A gente vê muitas narrativas aí de pessoas na internet querendo confundir a informação. Os precatórios, tem precatórios lá de meio século. Por que essa exigência de pagar todos os precatórios de uma vez só o ano que vem? Por que isso logo agora? Por que antes não brigaram por esses precatórios que nem estão brigando agora? É a má informação, é o fake news, é o gabinete do ódio que é a oposição do governo Bolsonaro, Então, essa flexibilização para pagamentos de precatórios parcelados, essa flexibilização que vai dar para sobrar um dinheiro no caixa, é para atender as pessoas que você é o culpado. Você aí que está me ouvindo, os pantufinhas, os isentões, que durante a pandemia defenderam o fica em casa, enquanto fazia festa em chácara, Enquanto ficava recebendo comida pelo iFood, enquanto ficava fazendo sua funcionária e trabalhar na sua casa. Essa turminha, esses lacradores. Temos vários exemplos aqui, que eu vou me poupar de falar o nome, que falava, gritava na rádio, aí fica em casa, que tem que ficar em casa, enquanto isso fazia festa em chácara, com a família, aí podia, Fazia festa com os amigos, pediu o iFood. Então é tua culpa que hoje nós temos pessoas passando mais necessidade ainda do que nós já tínhamos no Brasil. Então é por isso que é importante ter essa caixa, para poder pagar e ajudar esse pessoal. Esse benefício, esse caixa que vai se abrir agora, a gente vai poder aumentar a ajuda com o Auxílio Brasil, que deve tornar cerca de 50 bilhões, vai usar cerca de 50 bilhões de reais, Ajuste dos benefícios vinculados aos salários mínimos, elevação de outras despesas obrigatórias, Então, despesas da vacina contra o Covid, é essa mesmo que você fala que o governo não fez nada, simplesmente ele só pagou. Ele não fez nada, ele só pagou. E ainda assim, as que ele não pagou tentaram incriminá-lo de crime de corrupção. Então é esse tipo de coisa. E você é culpado.
É você mesmo que está ouvindo aí. Você sabe para quem que eu estou falando, né? Você que pediu fica em casa, você que ficou acusando o governo. Não fala mais nada da vacina, né? O Brasil já ultrapassou quase todo mundo em vacinação, inclusive em percentuais. Se você pega tempo, prazo, vacina, o Brasil está entre os 3 que mais vacinaram do mundo, num contexto muito maior. Foi elogiado até pela OMS. É mesmo, a mesma OMS aí, a mesma OMS que você colocou como seu indicador durante a pandemia. Então é isso aí. O governo demonstrou força, habilidade para aprovar a PEC. Isso chama-se política. Muito bem, olha, o Senado aprovou em 2 turnos na terça-feira a proposta de emenda à Constituição, que incluiu a renda básica para pessoas em situação de vulnerabilidade na lista de direitos sociais previstos na Constituição Federal. O texto foi aprovado em primeiro turno por 63 votos a 0 e em segunda votação pelo mesmo placar. O projeto segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. Projeto muito interessante. Vamos lá, Adolfo Padilha. Eu acho que, apesar que a gente vê algumas atitudes aí da nossa Suprema Corte que parece que nunca leram a Constituição Federal. Pelo menos eu que fiz direito tenho essa impressão, como muita gente, né? Que a gente acompanha nas redes sociais, que a gente faz leitura e tal. Mas é sempre importante ter a chancela da Constituição Federal, né? Então, de agora em diante, todo brasileiro que esteja em uma situação de vulnerabilidade, né, terá direito a uma renda básica, garantida pelo poder público, e as normas e os requisitos serão determinados em lei, né? Então, essa inclusão no artigo da Constituição Federal trata de direitos sociais da população, como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, segurança, previdência social, entre outros. Será que muda alguma coisa? Porque nós já temos tanta coisa garantida na Constituição e a gente não vê acontecer, né? Mas eu sempre digo aqui que a gente tem que ter esperança, né? E perseverança. Então vamos acreditar. Quem sabe? Ainda torço muito, muito por menos Brasília e mais Brasil. E a gente tem que acreditar sempre. Ok, é isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já com mais informações aqui no nosso Entre Linhas. É daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com Entre Linhas na TV brasileira, na Prudente News 1070. E olha, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça acolheu ontem um recurso da defesa do senador Flávio Bolsonaro e anulou todas as decisões tomadas pela Justiça do Rio de Janeiro no início das investigações do caso das rachadinhas. O entendimento dos ministros pode derrubar a investigação desde o começo. Vamos lá, Adolfo Padilha, o que você achou aí desta decisão da corte, hein? Essa notícia ontem bombou, né? A turminha dos isentões do Pantufinha já quiseram até fazer comparação com o caso do Lula. E não tem nada a ver com o caso do Lula. Flávio Bolsonaro, como qualquer parlamentar, tem as suas prerrogativas e os seus direitos. Como o processo começou de uma forma equivocada, foram anulados. Isso não significa que ele não pode ser investigado ainda, que não se pode abrir outros procedimentos, né? Então, quer dizer, no caso gritante da diferença do processo do Lula, para deixar a turminha aqui nervosa, o Lula tem condenação, é diferente. O Lula foi preso, o Lula teve delações premiadas, o Lula foi condenado em primeira, segunda e em alguns casos até em terceira instância. O Flávio Bolsonaro estava sendo julgado, né? Só que o julgamento começou sem respeitar os preceitos legais de um deputado federal na ocasião quando ele era. Então, quer dizer, agora ele é senador e essas prerrogativas continuam, né? De imunidade parlamentar, tipo de investigação. Então, um erro jurídico faz com que o Supremo Tribunal, o STJ, anule todas as decisões de juízes contra ele. Isso significa que não houve a tal rachadinha? Isso significa que ele não cometeu algum erro? Isso não significa que ele não tem investigado? Não. Isso apenas significa que da forma que foi feito esses processos foram errados. Tem que voltar tudo para trás e recomeçar. A diferença do Lula, eu repito, o Lula era um condenado que foi descondenado pelos amigos para poder se viabilizar como candidato o ano que vem. É uma diferença gritante, só não entende quem segue o berrante virtual. E depois dizem que o gado é quem apoia o Bolsonaro.
Deixa você ouvir, ver e tirar as suas conclusões. Ok, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que autoriza o pagamento de professores da educação básica da rede pública com dinheiro de precatórios de fundos educacionais. A proposta agora vai para o Senado. Os precatórios são dívidas do poder público reconhecidas pela Justiça. E olha, pelo projeto, os recursos terão origem em precatórios devidos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que é o extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e também da Valorização, que é o Fundef. Vamos lá, Dom Padilha. Claro que tem raras exceções, e boas exceções, né, diga-se de passagem, como tem em todos os setores. Os bons professores merecem ganhar e ganhar muito. Os bons professores merecem ser protegidos e terem o nosso apoio sempre. Mas, infelizmente, nós temos também, dentro hoje do ensino brasileiro, um grupo de professores que são militantes, né, ideológicos, militantes políticos, que a última coisa que ele pensa é na educação das nossas crianças. Qualquer coisa que venha em benefício do professor, por essa minoria, eu sempre sou a favor. Mesmo sabendo que talvez hoje nós temos uma maioria que o que menos interessa para ele é estar na sala de aula. Mas nós temos uma minoria que a gente tem que defender sempre, né? Nós temos uma minoria aí de professores que são aguerridos, que são dedicados, que são importantes para o futuro desse país. E a gente sempre tem que acreditar na mudança, a gente sempre tem que acreditar que o bem vai vencer o mal. Infelizmente, nós temos, como em todo lugar, bons e maus, né? Mas tudo que venha para melhorar a situação da nossa classe de professores, eu acho que a gente tem que aprovar, apoiar e acreditar que vai dar certo, que vai melhorar. Então, eu acho que a Câmara aprova um projeto onde prevê o pagamento dos professores com dinheiro dos precatórios. Se tem fluxo para isso, se tem possibilidade disso, eu sou 100% a favor. Ok, agora vamos falar do orçamento, chamado orçamento secreto, né? A equipe do Centrão está temendo um atrito entre parlamentares caso haja transparência no orçamento secreto. Vamos lá, Adolfo Padilha nos ajude a entender como que é isso. Se tiver transparência, pode ter problema lá com o Centrão? Essa é outra bomba, né, Eudes? O orçamento secreto que eles tentam... É incrível como a narrativa de algumas pessoas que até a gente julgava inteligente, né? Alguns até aqui muito próximo da gente que fez campanha para o presidente Bolsonaro, que vestiu o verde e amarelo e hoje fala tanta bobagem na rede social que eu fico pensando assim, cara, esse cara me enganou. Então as pessoas têm que entender o seguinte, essas emendas é procedimento legal. Tem nada a ver, não se compara nem um pouco com o mensalão, que nem alguns tentam aí de forma covarde, de forma a compartilhar fake news, de forma que fazem parte desse gabinete do ódio contra o governo federal, estão tentando passar nas redes sociais. É um procedimento totalmente legal, entendeu? Faz parte do ordenamento da casa, da Câmara Federal, essas emendas de parlamentares. Por que se chamou orçamento secreto? Aí entra o ponto sim que tem que mudar. Porque não tem muita transparência para quem foi determinada emenda. É só isso. Não existe dinheiro desviado, não existe pagamento para votar a favor, não existe nada disso. Essas emendas estão lá para serem distribuídas. A emenda parlamentar, você que está me ouvindo, vai para o deputado que leva para a tua cidade em troca de benefícios de obra, atendimento, enfim, diversas coisas que a gente vê. Por isso que chama emenda parlamentar. Isso que estão querendo grudar, que é o executivo comprando, que é o mensalão do Bolsonaro, isso é covardia, isso é ato covarde, isso é fake news, isso beira a estupidez de quem fala um negócio desse. Então o que acontece? O que se pede e o que a gente quer? Transparência. Por que pode dar confusão? Vou te explicar bem rapidamente. Como explicar que um deputado do mesmo partido recebeu lá 5 milhões de emenda e um outro recebeu 15, 20 milhões de emenda? Por que essa diferença? Se fomos eleitos pelo povo para representar o povo. Por que um determinado deputado pode receber dobro de emendas do que o outro determinado deputado que tem a mesma importância de voto que ele? Então eu acho que aí a transparência se faz necessária. Vai dar confusão? Vai dar confusão. Esses tipos de questionamento. Por que eu recebi menos do que o outro? O que ele é mais bonito do que eu?
Então essa interferência do STF junto a esse caso de pedir transparência, que não deixa de ser uma interferência, é um outro assunto, interfere sim, abala a estrutura democrática do país, essas interferências do STF entre outros poderes, mas ela tem um lado bom. O lado bom de exigir a transparência, quem pegou quanto e por que pegou mais do que o outro. Sobre querer comparar ou levar isso à responsabilidade do presidente Bolsonaro, eu repito aqui, é falta de caráter, jogo sujo, jogo baixo e fake news. Ok, Adolfo Padilha e também ouvintes e telespectadores aqui do Entre Linhas. A gente vai ficando por aqui. Grande abraço. Nos falamos no nosso próximo encontro. Valeu.